Ó, quando a pessoa escapa do primeiro episódio, do segundo, do terceiro, é porque o negócio vai dar certo, viu? Então, eu tô começando a acreditar. Ainda mais porque hoje eu estou aqui pela segunda vez com a psicóloga e psicanalista Fabiana Vasconcelos, que também é pesquisadora. Vou já dizer outras coisas que ela é. Mas ela tá aqui não para comentar fofocas ou desgraças ou outras coisas. A gente tá aqui para conversar sobre um assunto seríssimo e é um assunto no qual a Fabiana tem expertise, né? Tem experiência, que é a segurança digital. A gente tem se preocupado muito, quem tem filho, quem tem sobrinho, quem está vendo aí as crianças da sua comunidade, seus vizinhos crescerem já nessa onda digital, né? Eu fico pensando que da primeira vez que eu peguei um computador, eu tinha 14 anos, ele impactou minha vida completa. Imagine se eu tivesse nascido com um celular no bolso, né? Como as crianças nascem hoje em dia. Então, hoje estou aqui com Fabiana Vasconcelos para que a gente converse um pouco sobre esse tema e para que a gente, enfim, elucide algumas dúvidas, que a gente repense alguns comportamentos. Oi, Fabi, linda. Oi, Mari. Tudo Maravilha estar aqui de novo. Esse assunto, né, você falando aí, se tivesse, como seria nascer com o celular no bolso. Aí eu pergunto, será que Rita, sua mãe, teria aberto uma conta de Instagram para acompanhar a gravidez? Rapaz, eu já pensei sobre isso tantas vezes. Eu acho que meu pai, Zezinho, que Deus o tenha em sua graça, se ele fosse vivo na época do Instagram, acho que Zezinho, meu pai, era uma pessoa muito famosa e tinha mudado o curso da nossa vida. E acho que ele seria, sei lá, um influencer, porque ele era extremamente extrovertido e era meio roteirista, era meio repentista, sabe? Mas mamãe, além de não ter Instagram, ia organizar um Instagram de papai, entendeu? E não ia deixar os filhos terem celular. Pronto, essa é uma boa forma de pensar a família, né? Tem alguém que tem que gostar muito, porque sempre tem, né? A gente falando aqui que não é fofoca de internet, mas a gente tem assim, os casais são feitos hoje em dia por. Aí tem um que é sempre realmente o extrovertido, ou o bagunçado, ou o que se diverte, e o outro é o oposto disso. São a necessidade de ter o equilíbrio na família, né? Mas a ideia de que nós temos um momento onde todas as crianças têm acesso a telas, ela é revolucionária, pode ser boa, por exemplo, adoraria ter visto o influencer Zezinho na internet, teria sido fenomenal. Tem coisas muito boas, a gente ri muito, a gente se diverte muito, a gente tem acesso à informação como nunca tivemos antes. Descobrimos mundos, a gente pode fazer uma visita a museus do outro lado do mundo pelas telas. Às vezes a visita é no momento que ela está acontecendo, em tempo real. Ela propiciou para a gente uma maravilha de descoberta do mundo dentro de casa. Mas todo benefício, toda coisa boa vem, aparece para a gente se a gente está preparado, né, para ela. Sim, porque você falou de benefício, eu lembrei de como deve ser prazeroso, né? Uma pessoa que tem avós, por exemplo, que moram em outros estados ou em outros países até, e você poder ver, né? Acompanhar, ver a pessoa se mexendo ali, seu neto crescendo, conversando e tal. Deve ser a parte boa. Eu penso muito, eu sou muito pessimista nesse assunto, então eu penso muito sobre a parte ruim. Aí tu falando aí da parte boa, eu pensei nessa parte boa. A gente se salvou muito na pandemia por conta das telas, da nossa capacidade de acessar entretenimento, porque imagina um ano e meio, 2, sem música, sem circo, sem nenhum tipo de acesso à arte, onde a gente se sentisse... Sem a live do Zezo. Sem a live, das lives. A palavra live, né, foi criada ali, cunhada naquele momento. A gente, inclusive, acessou pessoas e celebridades que a gente nem acessava antes. Aí tinha aqueles 15 minutos de pocket show. Uhum. É uma forma de você estar no mundo, né? Uma socialização é muito boa. Quando veio ali no Facebook, a gente começou a fazer os nossos amigos digitais, né? Foi possível acessar a turma de escola, que você não tem acesso. No dia a dia da gente não tem. Uns corriam para o grupo da escola e outros fugiam como o cão foge da cruz para não ver os amigos da escola. Exato, né? tem essas duas vertentes, né? Eu me lembro no Orkut, a primeira vez que apareceu a comunidade da minha escola. E o Orkut, ele traz para a gente uma ideia de como a gente poderia fazer uma previsão do que vinha pela frente. Lembra dos grupos do Orkut que
as pessoas que não bebem Pepsi ou bebem só Coca-Cola, né? Já se criavam as comunidades onde você, a turma que gosta de cachorro, mas não gosta de gato. A gente poderia já observar ali uma ideia de que a internet iria polarizar as coisas. Já tinha uma ideia ali. É verdade. Que eu vou procurar minha galera, né, dentro do espaço digital. Mas a segurança digital, ela só apareceu depois que a gente percebeu que não eram só os amigos que iam lhe acessar, não eram só as pessoas conhecidas que eu ia matar a saudade, não era só acessar as pessoas que eu amo e que estão em outro país, em outro estado, em outra cidade, mas que eu ia acessar informações e perfis de pessoas estranhas. E assim como eu, adulto, posso fazer isso, crianças e adolescentes também, idosos, a gente tem um problema grave também de segurança na internet, no uso, né, pelo uso de idosos. Então, começaram a aparecer as questões ligadas também ao malefício. O que é que acontece quando a gente não tem aí uma preparação para o uso dessa ferramenta, que é uma ferramenta, né? O que é que a gente precisa ainda fazer? Não é muito novinha, né, se a gente pensar, é porque a velocidade que ela se desenvolve, que a tecnologia chega para a gente, ela é muito avassaladora para o ser humano. O ser humano é um bichinho lento. A gente olhar aí o desenvolvimento da humanidade, a gente ainda está achando onde foi que começou direito, a gente tem teorias, então a gente é muito lento no processo de desenvolvimento. Mulher, eu me sinto muito ligada em tudo que acontece. E hoje eu fiquei chocada, porque eu não sabia que você conseguia emitir da sua casa, claro que não é uma pessoa normal, é o Whindersson Nunes, um homem muito poderoso, mas hoje eu vi o Whindersson Nunes roteando a internet da casa dele para a cidade de Eldorado, no Rio Grande do Sul, que estava sem internet por conta das enchentes, das desgraças que a gente está vendo, porque a gente está gravando esse podcast hoje, e hoje a gente está, enfim, em plena, quase uma guerra, né, climática, no resultado da guerra climática no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. O cara roteando internet de alta velocidade de dentro da casa dele para, né, assim, fornecendo para uma cidade, né? Então acontece muita coisa e a nossa mente não dá conta do... Não, é muito veloz, é muito grande. E, como você acabou de citar, ela também é elitista. A gente ainda não tem... Quanto mais poder, quanto mais capital você tiver, quanto mais dinheiro você tiver, melhor acesso você tem à informação, mais poder você tem. Sim. E essa é uma das grandes questões dos nossos tempos, de como a gente precisa não só educar a população geral, como a gente precisa conectar todo mundo tem direito à conectividade, isso é um direito previsto pela ONU, na Agenda 2030. E existem estudos no Brasil, nós temos pesquisas, a TIC Kids Online é uma que pesquisa o uso da internet por crianças e adolescentes, o uso de internet na educação, por empresas, por famílias, e a gente precisa ir olhar para esses quadros e perceber que ela ainda não é homogênea. Então, tem pessoas que têm poder de acesso à informação, como é que elas utilizam isso, e também como é que esse poder está dentro das casas e pode ser uma questão grave para relacionamentos familiares, para o desenvolvimento de criança, desenvolvimento que é desenvolvimento normal, a criança engatear, falar, se socializar, conseguir aprender, como outros comportamentos que a gente vê. Etapas básicas do crescimento, né? Podem ser afetadas, né? Isso, exatamente. Eu tinha uma pergunta para fazer antes da gente falar sobre isso, que sempre foi uma dúvida muito pessoal, assim. Existe uma idade mínima, segura, para que um indivíduo tenha acesso irrestrito à tela? Irrestrito, eu acho que ninguém deveria ter. Não, eu não estou dizendo temporalmente, eu estou dizendo assim, no sentido de não ter um filtro de segurança. É o quê? 18 anos, a partir de 18 anos é que a pessoa vai conseguir navegar livremente num território como o YouTube, por exemplo, 16 anos, 15 anos. Existe uma idade segura? A idade segura que é estabelecida é 13 anos, para que a pessoa possa ter um smartphone próprio e acesso a redes. Essa é a idade. Acesso à rede social. A rede social. Mas, nessa idade, ainda é recomendado que os pais façam o acompanhamento digital. O pai tem a senha da rede social do filho, Não precisa ter a senha. Eu preciso educar e saber dos interesses. O que a gente tem de problemática tem uma geração inteira que não elaborou esse diálogo como filho ou filha de alguém.
Então, eu não venho com essa experiência de vida. Como é que eu inicio um diálogo com o meu filho e a minha filha que chegou nos 13 anos de idade e agora ela está no smartphone e diz que é livre e independente para ver, assistir, compartilhar o que ela quiser e com certeza ela vai saber mais do que a família de como fazer upload, download, mexer, porque é mais orgânico para eles. Então, não teve esse diálogo antecipadamente. Então, tem muitas famílias que chegam nessa idade e não sabem como acompanhar. É um acompanhamento, é um interesse. E aí tem outra problemática, que a gente está num mundo onde os interesses são individuais. Está cada pessoa da família dentro da sua bolha, do seu espaço digital, compartilhando as suas coisas individualmente. Esse espaço coletivo da tela diminuiu demais. É difícil você encontrar uma família que tem a noite de cinema e todo mundo assiste junto um filme, ou que as famílias assistem juntos a um canal do YouTube, acompanham juntos. Então, esse partilhamento ele ainda é muito distante. Que cena distante na nossa cabeça, historicamente, né? Nós todos ao redor da TV, vendo a final da novela, que tinha data, hora, segundos para passar, que se você quisesse beber água, você perdia o único beijo que você podia ver naquela semana. Né? Sabe o que é que eu me lembro? Que doideira pensar nisso antigamente, assim. Isso me lembra uma coisa maravilhosa. O Icaraizinho de Amontada nos anos 90, que era um lugar muito distante e era só uma vila de pescadores, e eu fui para lá bem jovem ainda, acho que eu tinha uns 18, 19 anos. E fomos, Praia do Sobralense. E nós fomos para lá com um grupo de pessoas e era o episódio final de uma novela. E nós achamos a casa de um pescador e nos aglomeramos lá para assistir junto com a família do pescador o último capítulo da novela naquele dia. Eu tenho essa memória muito vívida como uma experiência maravilhosa de grupo. A gente foi recebido por uma família, sentamos todos no chão, e estavam ali meninos, meninas, e todo mundo queria ver o último capítulo dessa novela. Então, nós tínhamos esse compartilhamento grupal que fazia a gente criar memória de uma experiência. E a memória de uma experiência é que impulsiona a gente para o futuro. Eu preciso ter, isso é neurobiologicamente, eu preciso ter experiências com o outro para que eu possa, principalmente na adolescência e juventude, me impulsionar para o futuro. Quanto mais isolado eu sou, menos eu tenho esse interesse no futuro. Isso não acontece em quem usa telas? Acontece, tem muitos jogadores que a comunidade é online, mas tem comunidade. A questão é isolamento. Quando eu falo de isolamento, é nos dois espaços, presencial e eu estou sozinha numa rede social, é diferente de eu ter uma comunidade que eu participe, por exemplo, como uma jogadora de videogame. Ali eu tenho comunidade. Inclusive, eles se agrupam para jogar juntos, tem toda uma comunicação. O isolamento é que é problemático. Entendi. Fabi, sobre a questão do uso das telas por criança, né? A gente tem visto cada vez menos, assim, as crianças muito intolerantes ao tédio, muito imediatistas e, assim, ao menor sinal de não está acontecendo nada, eu preciso de um celular. Ou não conseguir ver alguma coisa que está acontecendo, porque para ela precisa ver alguma coisa na tela do celular, né? Qual é o maior impacto disso quando eu pego uma criança de 3, 4 anos, mais ou menos, que ela é dependente da tela, já se fala até de crises de abstinência como se fosse uma adicção, né? Eu vi essa semana... Como se fosse não, ele está registrado já. Como adicção, né? Essa semana eu vi uma pessoa descrevendo uma cena no aeroporto de uma criança tendo um ataque mesmo, um surto, né? De abstinência porque a mãe tomou a tela e tal. Qual é o maior impacto, ou quais são os grandes impactos naquela vida futura, assim, principalmente no que diz respeito a fases, assim, qual é o impacto maior na adolescência, qual é o impacto maior na vida adulta que já se conhece? Nós temos 3 campos de risco já bem delimitados aí, na educação infantil básica, porque a gente vê muito esses acontecimentos quando a criança chega na creche, né? Ela chega na escola. Você já consegue detectar a criança ali que está sendo impactada pela tela. Ela não tem desenvolvimento de linguagem. As palavras que você... Às vezes, eu já tive essa situação, é boa de lembrar. Quando eu terminei de fazer uma palestra para pais, a mãe chegou para mim e disse assim, eu fiquei muito angustiada com o que você disse, porque o meu filho, ele fala russo. Porque ele assistia canais
no YouTube, com 3, 4 anos, em russo. E eu perguntei para ela aonde ela iria utilizar aquela linguagem. Ela tem descendência russa, a criança vai em algum momento morar lá, existe uma família que abraça aquela língua, existe um apego cultural, uma identidade, e ela começou a chorar. Porque ela percebeu que não é a linguagem da família. Então, a criança que não vai fala... ter acesso ao assunto, não. né? Assim, beleza, ele está falando russo, ele pode estar falando sobre o que, sei lá o quê. Exato. Então, o pertencimento humano, ele acontece a partir do banho de linguagem que eu recebo da minha família, seja ela qual for. Tem um cuidador primário ali que vai, no manejo do dia a dia, inserir linguagens para a criança, que não é só a linguagem da fala verbal, é muito importante, porque eu vou nomear as coisas, mas eu vou também inserir uma cultura, que é língua também, de como é que as coisas se dispõem naquele espaço, naquela sociedade, naquela comunidade, dentro daquela casa, dentro daquela família. A partir dali, ela vai perceber como é que as interações acontecem. Então, a gente vê impacto na capacidade de socializar, linguagem, impacto social, a cognição. A tela passiva, ela não permite que eu forme ligação neuronal para que eu possa desenvolver a minha capacidade ampliada, expandida de interações sociais e de habilidades cognitivas. A tela passiva eu tô ali só assistindo, só passando assistindo. o vídeo. Porque, inclusive, quando a criança pequena assiste a tela, ela tem que estar acompanhada de um adulto. Eu gosto muito de dar o exemplo quando o meu sobrinho era pequeno e ele é filho de pai e mãe que são gamers, gostam de videogame. Então, tem uma vida doméstica que inclui muito o uso de telas. Com ele, a gente sentava e eu acompanhava. Ele gostava muito daquele filme A Casa Monstro. A criança gosta de assistir o mesmo filme repetidas vezes. Quando eu assistia com ele, eu perguntava, e quem é que está falando? E essa casa, mas não pode, casa não tem voz, casa não pode ser igual gente. Então, você vai fazendo uma interação que não é passiva. Quando eu não faço isso, a criança está recebendo uma quantidade de informação e de sentimentos que ela não sabe o que é. Quando eu terminei de assistir o filme com meu sobrinho, ele olhou para mim e disse assim, tia, a casa é ela, a mulher dele. Houve uma revelação final, que é o objetivo do filme, é você entender, né, que tinha uma pessoa ali com muita raiva porque tinha partido. Então, ali a gente foi conversar depois, como é que ele tinha descoberto aquilo. E ali eu estou induzindo um pensamento reflexivo, eu estou ativando capacidades nele de refletir sobre o mundo, refletir sobre o que ele vê, refletir sobre o que ele sente. E aí eu vou perguntar, você sentiu o quê? Sentiu medo? Eu vou nomear, porque sentimento não tem nome. Se eu, cuidadora de uma criança, não nomear o sentimento para ela, ela não sabe o que é. Então, a gente tem aí uma incapacidade de gerir emoções, porque ele nunca foi nomeado. Eu estou só recebendo e sentindo, recebendo e sentindo. Às vezes, recebe de um conteúdo que é totalmente inapropriado para ele formular a emoção. É tanta emoção. A gente está agora, por exemplo, experienciando essa tragédia climática no Rio Grande do Sul, e eu resolvi me abster um pouco das redes sociais, porque é devastador assistir aquilo. E como é que fica para uma criança que assiste algo que é devastador para a idade dela? Como é que aquilo impacta? Se ela não está recebendo o retorno do que está acontecendo ali, não está sendo explicado. Então, ela pode ter um crescimento de ansiedade. É muita ativação de alerta de uma vez e essa ansiedade ela pode virar patológica. Né? Eu tenho uma criança ansiosa porque recebeu uma quantidade de alerta enorme no corpo e nunca foi processado. Então, linguagem, socialização, irritabilidade, isso tudo já são fenômenos que a gente vê no dia a dia. Se ela passa dos 5 anos e ela continua com o uso de tela muito prolongado, acima de 3 horas, 4 horas, 5 horas, aí a gente já fala de dependência tecnológica. Aí a problemática é extensa. Né? Eu realmente vou precisar de um processo para poder reaver uma habilidade de conviver com as telas novamente. E, geralmente, é retirar. Você retira completamente para depois inserir ela de uma forma... Você passa por um processo com adolescentes que eu já fiz. A gente passa aí 1 ano, 1 ano e meio, até
a pessoa dizer, né, tenho capacidade de gerir minhas telas agora. Porque aí ela vai com todo um pensamento sobre tudo o que ela vai ver, sentir, como é que eu bloqueio comentários, como é que eu não aceito pedidos de estranho, como é que eu percebo que uma conta é falsa. Isso tudo é educação digital, que a maioria dos adultos também não tem, né? Não tem, né? E é assim, se a gente parar para pensar, eu me lembro uma vez que, acho que foi tu que me disseste há algum tempo, falando que era terra de ninguém. É como se eu soltar um celular sem uma senha e tal, com aplicativos instalados na mão de uma criança, é como se eu estivesse rebolando ela no meio da rua. Praça do Ferreira, 3 horas da tarde. Ferreira, 3 horas da tarde. Assim, tá aqui, minha filha, ó, viva a sua vida, né? Então, tudo o que pode acontecer no mundo real de perigo pode acontecer no mundo virtual de perigo. E isso me lembra sobre uma coisa que você também estuda, que são as brincadeiras perigosas, né? E, inclusive, há uma atuação, gente, eu indico isso para todo mundo. Qualquer pessoa, mesmo quem não tem filho, quem, enfim, não tem sobrinho pequeno, mas eu acho que é um interesse social, que é o de Me Cuida, que é o instituto onde a Fabi também atua, né, onde também trabalha, que fala sobre saúde emocional, principalmente, né, de famílias, de crianças, de adolescentes. A gente, hoje em dia, quando nós começamos, a gente tinha como principal objetivo fazer uma prevenção dos comportamentos de risco, que a gente sabe que os adolescentes chamam de brincadeira perigosa. Ainda tem esse nome? Tem. Eles utilizam hoje em dia como desafios, né, online, mas quando você conversa com eles, que a gente faz as rodas de reflexão, quando a gente nomeia, tem alguma brincadeira perigosa, eles conseguem trazer todas essas nomenclaturas aí. Mas eles utilizam muito desafios, porque desafio é um gancho da adolescência. A adolescência, ela é um processo de se desafiar, naturalmente. Se a gente parar para pensar nas coisas que a gente fez ali, entre os 11 e os 17 anos, a gente não faria mais. Mas é uma época que eu estou tentando descobrir aonde é que eu pertenço, para onde é que esse corpo que cresce todo dia vai, qual é o meu grupo, onde é que o que é que eu quero falar, como é que eu quero existir. Então, tem todas essas questões. E eu vou usar o desafio para pertencer a um lugar e um grupo e também para me entender. Então, é parte do processo. E esse gancho digital, ele veio exatamente para capturar esse grupo. Então, a palavra desafio, ela não está ali à toa. Ela usa... Brincadeira perigosa é negativo, né? Mas desafio é bobãozão, sim, né? Total. E isso aparece, inclusive, nas pesquisas. Que ela é usada como um mecanismo de... Vamos ver se tu... se garante mesmo, né? Ela tem essa coisa. Então, o desafio é bom para eles, né? Eles utilizam muito isso e a gente tem redes que são destinadas para adolescentes, para jovens que usam essa palavra. E vai desde o desafio que é engraçado, que é bom, né? Até que a gente chama de desafio saudável, que a gente sabe que não vai ter nenhum tipo de problemática, mas a maioria não é. Porque os desafios que os adolescentes gostam é uma fase também onde os filmes de terror são muito interessantes. Porque eu testo na adolescência o meu potencial de sentir medo. Dentro desse medo, eu vou aceitar fazer coisas ali com o meu corpo que talvez sozinho eu não fizesse. Mas como eu estou no grupo, eu aceito fazer aquilo. Eu aceito participar. Botar uma colher de sopa de canela na boca e se lascar, queimar os beiços só da boca e ir para o hospital. Essa semana foi a minha risada real, o desafio da risada real. Que nada mais é do que o mesmo desafio do desmaio de 2014, que voltou com outra nomenclatura. Eu botei as minhas mãos aqui na região do peito, vou pressionar até você tá rindo, até sair a sua risada natural. Que é o desafio. É pressionar o peito da pessoa até que ela ria de forma natural, orgânica. Seja, dá para matar, né? Se ela tiver ali um momento de corte da respiração e o oxigênio não passar mais para o cérebro, eu posso ter uma hipóxia, que é uma perda temporária de oxigênio no cérebro, eu posso danificar algum funcionamento ali para sempre, né? Pode ser temporário, pode ser permanente. E se realmente eu tiver uma asfixia, eu posso chegar à morte e é rápido. A gente tem uma ilusão, as crianças e adolescentes chegam com isso também. Mas não são tantos minutos. A gente não sabe o seu corpo, o que é que ele tolera. Como é que eu vou
Então, esse viver no limite é muito adolescente. E tem essa captura de dopamina, né? Porque o adolescente também é a época que mais produz dopamina na adolescência, que é o neurotransmissor que faz você testar coisas, provar coisas, repetir aquilo que é prazeroso. A gente tem uma alta produção aí. Porque o ser humano nessa fase era para estar sendo criativo, é a fase da criatividade, mas a gente não tem educação destinada para criatividade. Eu fico pensando também assim, né, de quantas coisas, quando tu falaste, de 11 a 17 anos fizemos coisas que não faríamos mais e tal. E isso tudo registrado. Tudo porque registrado. Eles se gravam, se editam, né, assim, publicam. E tá aí, né, existe um arquivo sendo feito. A gente tinha vergonha das nossas míseras fotos. Um filme de 24 poses que durava um mês na nossa casa. E hoje quando era revelada, a metade estava queimada, o resto estava embaçado. É isso aí. E a gente se preparava. Se preparava para tirar uma foto e tal. E mesmo assim, aquilo nos constrangia. Eu fico pensando, sei lá, influencers de 12 anos, 13 anos, 14 anos, né? Como é que vai ser a relação no futuro com o conteúdo que ela produziu no passado, enfim. Às vezes penso pouco sobre isso. A gente parece meio catastrófico, mas é mesmo, né? Sim, se a gente não tiver as ferramentas, que quando eu olho para uma coisa se desenrolando para um lado positivo, mas que ela também pode trazer uma série de problemas, essa hora é a hora que eu vou me manifestar, Agir, né? Agir. A gente tem lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que nós precisamos do tripé social, que é a família, escola, sociedade. Sociedade inclui tudo, inclusive políticas públicas. Então, eu tenho uma ausência de um programa de competência socioemocional e digital, porque tem que ter as duas coisas. Hoje em dia, a gente tem crianças e adolescentes que precisam administrar, autogerir os seus sentimentos, a gente tem que ter isso. A escola tinha que ter esses programas. Não são todas, até porque não é um conteúdo que é testado. A gente tem uma cultura de educação de teste, né, de passar numa prova, e isso não passa por aí. Então, esse espaço ele não é realmente visto como primordial, fundamental no tipo de educação atual. A família, que nós temos uma CLT de 44 horas semanais, que pede que essa família cuide de crianças que passam 4 horas e meia na escola. Né? Que horas? Então, eu tenho aí uma defasagem de cuidadores de uma criança, pelo menos em um turno do dia, que vai de 4 a 5 horas. Com quem elas estão? E aí eu não posso culpabilizar a família. Fora isso, essa família pode não ter nenhum preparo para lidar ou conhecer a profundidade dos riscos. Tem esses elementos. E o terceiro é que a gente não tem regulamentação de mídia o suficiente para que a gente possa dizer, não, isso aqui não pode mais aparecer, não. Ou então, isso aqui nessa plataforma é muito nocivo, tem que sumir. E tem que sumir, não é para sair de uma plataforma e aparecer na outra. Sim. Então, esses tripé que está lá desde 1992, ele não existe em digitalidade. Do mesmo jeito que no começo dessa conversa você falou sobre as regras, né? Assim, que normalmente não se conversa sobre isso porque ninguém nasceu na internet. E eu pensando, toda família tem ali sua regra, como se sentar na mesa, o que horas vamos ter que fazer refeição junto ou não. Enfim, o que vai acontecer aqui nessa casa? Que horas se acorda, que horas dorme, né? E realmente deve ser muito difícil você colocar regras digitais, né? Mas eu vou dar um exemplo de minha mãe. Minha mãe completa 80 anos em junho, agora. E nós temos a mais velha da família, dos sobrinhos e a neta, que tem 17 anos. E ela tinha ali uns 12, 13 anos, passando férias na casa da minha avó, ou da minha mãe, da avó dela. Da avó dela. E ela gostava muito, ainda gosta, de jogar online com os amigos. Né? E ela anunciava, ela dizia, vó, vou para o quarto jogar. E minha mãe passava na porta para ouvir o barulho. Quando ela passava, que estava muito em silêncio, ela batia. Vitória, você está jogando? Aí ela dizia, ainda não, estou esperando na sala de jogos. Aí a minha mãe dizia, quem está com você? Está só eu, aí dava o nome de um menino. Aí ela dizia, saia. Porque a gente não fica em espaços sozinha com meninos.
E a menina sozinha dentro do quarto, mas o menino estava na sala virtual com ela e isso era uma regra que se aplicava ao virtual também. Ao virtual também. Ele pode, inclusive, dizer coisas naquela hora e falar com ela e, né, ia ter ali um processo que a gente nem vai saber. Então, a minha mãe não precisou saber o que é game, não precisou saber qual game, não precisou saber a classificação. O nome Sala diz pra ela o que é que o comportamento Sala, que a neta dela deveria ter. Com 13 anos e um menino, não. Ela não quer saber se é físico, se é virtual, onde é que está. Aí, até hoje, o que essa menina lembra é dessa educação. Ela lembra dessa história. Porque ela entendeu que ali tinha uma proteção e cuidado. Não era eu contra o jogo, eu contra o virtual, eu contra a tela. A avó colocou para ela um valor de sobrevivência. Então, a gente não precisa ter medo de não entender o que é que está acontecendo no mundo digital. Eu preciso saber que eu sou ainda o guia das crianças, dos adolescentes e jovens. E vou fazer meu papel com os valores que eu tenho. E foi isso que ela fez. Essa orientação é que não pode faltar. Eu não preciso dizer assim, não, eu não entendo nada de jogo, nem de internet, tenho nem rede social. Então, vou me ausentar de guiar. Eu não posso fazer isso, eu tenho que atribuir valor. Só que a família não pode estar só nesse processo, né? Então, tem aí uma lentidão em a gente conseguir atravessar. E a gente está nessa lentidão e chegando à inteligência artificial, que se a gente for olhar o que ela está fazendo já, são anos-luz na frente. E a gente ainda não tem para o básico, que é retirar coisas que não são saudáveis, né? Conteúdos que falam de transtorno alimentar, conteúdos que são de beleza da menina. As meninas são muito bombardeadas na internet, o culto ao corpo. Isso existe muito ainda. E do outro lado, a gente tem também isso com meninos. Também acontecendo. Se eu já me sentia bombardeada pela Capricho, que era só uma revista, que tinha uma quantidade limitada de página, que só chegava uma vez por mês, tu imagina o dia todinho, né? Eu não sei não, mas eu escapei de ter nascido em 82, porque se eu tivesse nascido em 2000, eu não escapava não. Tenho certeza absoluta. Tem alguma coisa, assim, o que é a primeira coisa para fazer? Porque eu imagino, ninguém tá aqui para julgar mães, né? Principalmente, mães e pais. Até porque é um lugar muito sofrido atualmente. É um lugar muito sofrido, eu nem imagino. Às vezes eu fico pensando que eu não teria condição hoje de criar um ser humano, né, na situação, sei lá, em que eu vivo. Então, acho que nessa parte também é importante trazer uma outra história, que é a gente ter consciência, a gente que é mulher, ter consciência se cabe um filho na nossa vida ou não. E tentar não ser simplesmente levada pela obrigação social de que, se eu sou mulher e eu vou procriar, eu preciso ser mãe. A gente acha que isso é uma discussão antiga, mas não é. Não. Sabe que não é, basta a gente olhar para o lado. Mas eu fico pensando assim, o que se fazer? Os profissionais mais certos para você procurar é um psicólogo? Para atender não só o seu filho, mas para atender a família também? Para direcionar? Procura o quê? Procura um médico? O que é que faz? A gente, geralmente, quando eu recebo a demanda, ela vem da escola. A escola vai ser a primeira a perceber ou achar que tem algo ali porque que está fora. Ali, todo primeiro dia. Vem de fora, tá todo dia e tem uma história, tipo assim, de um rigor a cumprir, né? Exato. A primeira demanda vem desse diálogo entre a escola e a família. Realmente a escola chega e diz, o seu filho está dormindo na sala de aula todos os dias. Aí pode ser que tenha uma noite aí virada no jogo, em mídias sociais, etc. Então, ali ela vai começar a perceber os comportamentos que estão afetando a vida escolar. Como isso é considerado de muito valor e muita relevância, então a família recebe como um grande impacto. Quando ela recebe com um grande impacto, ela fica sem ferramenta. Então, eu preciso, se você coloca, eu digo muito, seja curioso como família. Gente, a quantidade de cartilha digital, de vídeo. Agora, vídeos sérios. Vá para as instituições que fazem isso, né? De Me Cuida é a que eu estou, mas tem outras. Tem a SaferNet, tem a Educamídia, tem a Internet Lab. A gente tem um mundo de ONGs no Brasil, com conteúdo gratuito, para você assistir, para você ler, inclusive para fazer curso de pais.
eu posso acessar tudo isso. Caso você perceba que seja algo que não está no seu controle, e a gente, como pai, mãe, tio, madrinha, cuidador de criança e adolescente, a gente não pode resolver tudo só, que é uma outra problemática social que a gente tem, que é da individualidade da família. E a gente continua acreditando que para criar uma criança eu preciso de uma vila, eu preciso de uma comunidade. Então, sozinho eu não dou conta. Procure ajuda. A própria escola pode orientar para um profissional que vai avaliar. Primeiro, a gente tem que avaliar. Nem sempre a demanda de uso de internet está ligada só ao uso de internet. Eu posso ter uma criança que está adoecida por outros problemas. Eu posso ter uma criança ali que está se sentindo isolada por uma troca de escola. Ou que o grupo se desfez, o melhor amigo se mudou. Então, vão ter questões emocionais. Eu já tive adolescente chegar e dizer, eu vim para cá porque a minha mãe acha que eu estou com um problema na internet, eu estou com um problema na escola. Porque a criança tem uma válvula de escape, que é o mundo digital. Então, avaliar a demanda. Procure a escola e diga, para onde você me orienta? É para psicóloga escolar? Ela pode fazer essa avaliação? Ou vai encaminhar para um outro profissional para ver se há ali outras questões envolvidas? O ser humano não é simples. Se eu considerar que a problemática é só a internet, eu estou descartando uma quantidade de variáveis imensas na construção do ser humano. Então, eu tenho que olhar sempre para a criança, para o jovem, como uma entidade holística. Ali tem um monte de coisa acontecendo que precisa ser considerada e conversada. A internet ela pode potencializar questões, mas ela não é necessariamente o causador. Ou a criadora da questão. Ou a criadora da questão. Enquanto tu estava falando sobre essa história de que você, por exemplo, tem adolescente que ficou 1 ano sem usar a tela, até ele ter condição de gerir o tempo dele na tela e tal. Eu fiquei pensando, por exemplo, do jeito que tem a abstinência como um vício e é caracterizado como um vício, o que é que a gente faz com os outros vícios? A gente tenta suprimir. E o outro vai só por hoje, vivendo sem aquilo até o fim da vida. E a tela que não dá para tirar completamente, porque senão o indivíduo não trabalha. Ele não consegue desenvolver, não consegue fazer uma faculdade. Hoje em dia, se a pessoa não tiver, né? É verdade. Muitas vezes as aulas interativas, lousas digitais, não sei mais o que, se você não souber mexer naquilo, você não... Educação. Que doido você ter que pegar uma coisa que virou um vício e reinserir aquela coisa de maneira saudável sem que ela vire um vício de novo, né? Não é interessante? Mas aí isso pode acontecer. A gente tem localizado dentro do nosso cérebro, inteligentemente no desenvolvimento da nossa humanidade, um espaço designado para consciência, reflexão e análise. Se eu estimulo, e essa parte demora para desenvolver, o ser humano é lentinho, né? Lá pelos 23, 25 anos de idade, que essa parte está completamente maturada. Porque ele vai precisar da experiência do tempo para poder fazer todas as espécies de análise possível para que eu possa olhar para uma situação e fazer o passo a passo de avaliação daquilo ali. Então, demora para a gente chegar nesse lugar. Então, eu estou pedindo para uma criança fazer isso, que só se faz aos 25 anos de idade. E nem todo mundo faz, porque isso precisa de estímulo. Ele não matura só essa parte do cérebro. Eu preciso de interação social, eu preciso de nomeação de sentimentos, eu preciso de autoconhecimento de como eu estou me sentindo em determinado momento, o que é que eu faço com aquilo. Isso tudo é aprendizado. O ser humano ele não vira ser humano sozinho. Então, nesse processo de desenvolvimento, eu percebo que essa chegada nesse lugar da consciência ele pode ser estimulado desde cedo. Eu posso ter uma escola reflexiva. Eu fui educadora por 12 anos, numa escola que trabalhava com as necessidades individuais. Nunca eu respondi uma questão de um aluno. Criança, 9 a 11 anos de idade. O que é que você pensa? O que é que você acha? Eu vou lhe dar tantos minutos para você elaborar o seu próprio pensamento sobre isso, depois a gente sente o debate. Porque nisso eu estou formulando a capacidade da criança de parar e avaliar se aquilo ali é importante. Eu não vou conseguir deter tudo da internet. Eu preciso de educação para isso. Educação reflexiva. Sei nem o que eu diga.
Enfim, é muito difícil de lidar e também muda o tempo inteiro, mas fica aí uma lição para todos nós de que a gente não pode simplesmente assistir isso acontecer, muitas vezes dentro da nossa casa. O que a gente mais quer como pai, né? Ter um filho feliz, autônomo, enfim, feliz, autônomo, que cresça, saudável, né? E a gente não pode simplesmente assistir essa autonomia, essa felicidade, essa saúde ser suprimida por uma permissividade que ela é, muitas vezes, transparente, né? Eu tô cansado, eu não sei o que fazer, eu não... Deixa aí que um dia isso se resolve. E a gente está vendo que pode ser que não se resolva. Ou dá a tela para isso se resolver. Você falou bem no começo a questão da utilização de telas, a gente está usando isso como um silenciador de crianças, né? Criança faz barulho, gente. Criança faz barulho, é um barulho bom, é um barulho de vida. Por que a gente decidiu que esse barulho precisa estar calado? Né? A criança que corre, ri, é um barulho belíssimo. Quando foi que a gente decidiu que isso precisava ser controlado? Num restaurante. Sim. Cadê as crianças correndo e batendo na sua mesa na hora que você está colocando o garfo na boca? Sim. E a gente falando aqui de um lugar, né? É um lugar de muito privilégio. Nós, duas mulheres brancas que fomos criadas, né? Você no interior e eu na capital, por uma família ali, toda organizada, sem faltar nada para nós e tal, não sei o quê. Você imagine uma mãe na periferia hoje que não tem, muitas vezes, o básico e você, enfim, querer que essa pessoa ainda tenha uma consciência de educação digital, quer que seja, enfim. Só para a gente lembrar da gente ainda estar falando aqui e desse lugar que a gente está, que é esse lugar de privilégio. A gente está chegando ao fim, todo fim de episódio. Para você que já ouviu um outro episódio de Desculpe o Auê, tem a hora do ranço, que a gente vai dizer um ranço que a gente tem. E dessa vez, eu sempre começo e o convidado diz. Dessa vez eu vou pedir pro convidado dizer o ranço dele primeiro. Já que é a Fabi disse que já que é um episódio sobre segurança digital, vamos ver se o ranço dela vai ser digital. Eu tenho um ranço digital. Vai. Eu não gosto quando as pessoas dizem, eu preciso fazer um detox digital. Né? Tu não gosta? Não, pois eu não. Vou parar hoje. Uma coisa que eu faço é muito eu tenho que fazer um detox. Um detox digital. Você não está se desintoxicando, né? Não é um processo assim de equivalente a um álcool, né? A um uso de drogas que eu vou passar uma temporada, vai sair do meu corpo, né? Isso não existe. Como você disse, eu não vou passar um ano com a pessoa, se eu dissesse, não, você vai ficar sem celular e pronto. E isso não for trabalhado de forma alguma, daqui a um ano a pessoa volta e consome do mesmo jeito. Então, não tem detox. Tem eu conseguir compreender o meu limite de uso daquilo. E como é que eu me sinto quando eu me sinto... Essa semana eu comecei a me sentir muito ruim e eu desinstalei mídias. E eu estabeleço para mim. Não, eu vou... Escolheu alguma para deletar? Aqui eu deletei uma que estava me dando uma bolha de notícias muito ruins. Certo. Por que eu preciso disso? Porque eu não tenho... Aí é uma compreensão de quem eu sou. Eu me impacto, isso é meu, muito com destruição. Ver destruição, saber do sofrimento do outro é algo que me impacta demais. Isso vem do meu pai, que não gostava de vir a Fortaleza porque tinha pedinte na rua. Ele preferia estar lá no sertão, porque aqui era muito difícil. Então, eu cresci com essa sensação de que o sofrimento da pessoa que está ali numa condição indigna é muito ruim. Então, eu não gosto. Isso é uma limitação minha. Então, eu não vou naquele espaço. Se eu tiver esse conhecimento, eu estou gerenciando o meu uso. Eu não estou fazendo detox. Eu vou tirar aqui o Instagram, ou vou tirar aqui o TikTok, eu vou tirar o Facebook, e pronto. Não, eu entendo por que eu estou fazendo aquilo. Tem um motivo. E quando eu volto, já que eu passei vários dias sem, o algoritmo está completamente perdido. Ele não sabe mais se eu gosto ou não. Ele vai iniciar do zero. Ele dá um reset. E aí eu posso escolher coisas melhores para iniciar esse momento de novo. É uma manutenção de saúde mental. Né? Então, existe um processo de pensar sempre. Pensar sempre. Vou tirar os celulares das crianças nas escolas. E aí?
Chega em casa, tem um computador de mesa, tem o celular do vizinho, tem o do primo mais velho que mora na casa. A gente está resolvendo o que exatamente? Entendi. Mais importante do que achar que vai fazer um detox ou tirar é ajudar a entender, a lidar, que é o que a gente falou durante o episódio inteiro, né? Exatamente. Você não vai esperar que a criança diga assim, mamãe, acho que eu já usei demais. 4 anos de idade. Acho que eu já usei demais esse negócio aqui. Tome aqui o celular na mão da senhora. Não vai acontecer isso. Não tem nem perigo. Até porque ele captura, ele é binário, né? Para criança pequena. Ele tem uma batida binária que é hipnotizante, né? Baby shark para pá. Baby shark para pá. Fica, e você não sai, não? É, desesperador. Eu tenho tanto ranço que eu tô aqui fazendo. Enquanto tu tava falando, eu tava botando todos os meus ranços no funil para ver se caía um primeiro. Mas eu tenho muito ranço de fiscalização, né? Assim, eu não sei se é porque... Eu não sei se foi minha criação, se foi minha educação, do meu tripé aí, o que o meu tripé fez por mim, mas eu não gosto de fiscalização. E a internet tem muito fiscal, né? De tudo. De tudo. E nesse momento, muito sommelier. Muito sommelier. E nesse momento específico, eu tenho visto muitos fiscais. Fiscais de ajuda humanitária, fiscais de solidariedade, fiscais de relacionamento, enfim, muito fiscal. Estou com ranço de fiscal, não quero fiscalizar ninguém, não quero dar conta de ninguém. Tem semana... Fofoca é bom, a gente já conversou sobre isso aqui, que a vida privada ela tem um brilho, né? Assim, brilha como um diamante a vida privada. Saber o que acontece. O Harari diz que a humanidade cresceu na fofoca, né? Não é isso? O que acontece na casa do outro é uma delícia você saber o que acontece na casa do outro. Tá? Mas tem semana que eu fico com tanta raiva da fiscalização, e eu acho que a fiscalização, muitas vezes, ela nasce na fofoca, que eu fico sem querer fofocar. Pessoal, eu tenho uma fofoca quentíssima, dá vontade de dizer, pô, não me conte, não. Fique pra você, que eu não quero saber, não. Depois eu me arrependo. Mas, normalmente, eu fico com abuso. Então, esse é o meu ranço dessa semana. E no final, a gente manda um alô. Pode ser pra um amigo, pode ser pra alguém que você ame muito, pode ser pra alguém que você quer que escute esse podcast, porque aí você pode dizer pra pessoa, fulano, escute ali o Desculpe Auê, que eu mandei um alô pra você no final. Eu tenho... Pode ser um combo? Pode ser o que você quiser. Tá bom. Eu tenho 2 amigas, hoje muito próximas, muito queridas, e é incrível isso, e eu gostaria de fechar esse alô dizendo que amigos à distância também podem existir. Nós nos conhecemos, eu conheci Ivelise Fortin em São Paulo uma vez, e a gente deu liga, a gente fazendo uma palestra no mesmo lugar, e depois conheci Evelise, que é Ivelise e Evelise. Sei demais dessa dupla sertaneja. Então, Evelise é de Curitiba, mas atualmente está adquirindo a sua certidão baiana. Está morando em Salvador fazendo doutorado e a gente se fala todo dia. São 2 grandes pesquisadoras do mundo digital. Evelise de jogos, a maior do Brasil, e Evelise de extremismo. Nas redes, a captura dos adolescentes, né? São pessoas que eu considero inteligentíssimas, mas, acima de tudo, extremamente humanas. Então, meu alô vai para elas. Massa. Alô para Ivelise e Evelise. Meu alô, decidi mandar esse alô no meio dessa conversa. Meu alô vai para o Colégio Canarinho, que me formou como gente. Fiquei pensando aqui várias vezes que teve uma frase que você falou que me marcou profundamente, que foi em tratar as crianças, em tratar a educação de maneira individual. Então, eu me senti tão respeitada que eu só estudei lá, Fabi, até 89. Então, eu tinha 7 anos. Mas veja que dos 0 aos 7 anos, eu sinto como se o meu caráter educacional, meu papel dentro da escola até o final do ensino médio tenha sido forjado lá, sabe? Como se a minha forma tivesse feita lá. Então, eu queria mandar um alô pro Colégio Canarinho, mandar um beijo pra Emília Luna, Célia Luna e as mulheres grande parceira. E as mulheres que me ajudaram bem lá no comecinho, né? Principalmente tia Célia, nessa época, a Emília acho que era adolescente, na época que eu era criança. Mas tia Célia, que era a diretora do colégio na época, e todas as professoras que me fizeram a mulher que eu tô tentando ser até hoje, né? Não posso nem dizer que eu sou, porque eu acho que mulher não é. Tá sempre em construção. Sempre. Galera, esse foi o Desculpe o Auê. Não esqueça de seguir esta mulher maravilhosa que esteve aqui comigo hoje, @Fabiana Vasconcelos PSI, é o Instagram profissional de Fabiana. Me siga também no meu Instagram, nada profissional, @Mariana Marques, tudo junto e um Z,
tá? Tem S e tem o Z, @MarianaMarquesZ. E siga também o @Desculpe o Auê, para você ficar ligado nos convidados que passam aqui por essa mesa maravilhosa, com essa toalha Panatexto, nosso parceiro. E queria ressaltar que ninguém faz nada só. Então, o Desculpe o Auê é gravado na Pro Produções, produtora maravilhosa, no estúdio Prod, que é especializado em podcast, com a assessoria maravilhosa de Thalita Machado na produção, que Xaramubinense do século. Tô brincando, ainda não foi... ainda não recebeu o maior agraciamento que Xaramubim, né? Esse aí, que Xaramubinense do século. Mas o avô dela já foi. Alfredo Machado. Com assessoria luxuosa de Thalita Machado na produção, a trilha do Ari, que também é do Quixeramobim, e a identidade visual e animação de Marcela Simão e Alan França, que também é do Quixeramobim. Minha gente, o Quixeramobim brilha no Desculpe o Auê. Então, um beijo pra você, apareça nas redes sociais, mande uma conversinha, mande uma perguntinha, mande uma sugestão de convidado, que a gente tá aqui pra fazer o que você quer também, viu? Não é só o que eu quero, não. A gente se vê. Dá tchau, Fabi. Maravilhosa. Prazer enorme, gente. Massa. E desde já, Desculpe o Auê.